Estas pedras vieram da terra da minha avó. Estas pedras vieram da terra de onde a minha avó vivia. Estas pedras estão no mundo há 800 milhões de anos. Estas pedras têm diferentes formas, diferentes cores. Estas pedras têm diferentes composições geológicas. Estas pedras têm quartzo, quartzito americano, mica, feldspato, ferro, argilas e xisto. Estas pedras podem esconder metais pesados. Estas pedras têm diferentes odores. Estas pedras rolaram sozinhas com a ajuda da corrente do rio, do vento, da chuva, da lama e das diferenças de temperatura. Estas pedras conseguiram chegar ao lugar onde eu as encontrei. Estas pedras pediram-me para vir até aqui e foram-me emprestadas pela conheira. Estas pedras sabem que a Conheira foi uma antiga aldeia que em tempos era chamada de Conqueira, onde o rio corria em corrente. Estas pedras sabem que a Conheira, antes de ser Conqueira, foi um lugar onde se procurava ouro. Estas pedras, todas juntas, fazem grandes montes na paisagem. Estas pedras sabem que a estes montes nas paisagens lhes chamam lixeiras, mas não levam a mal. Estas pedras já foram todas capturadas e depois soltas, porque não tinham valor comercial. Estas pedras são sempre tiradas do caminho. Estas pedras podem tornar o caminho péssimo. Estas pedras têm uma energia de estagnação contida dentro delas. Estas pedras são o exemplo máximo de resiliência, permanência e estabilidade. Estas pedras, quando caem, parece que tentam ficar imóveis o mais depressa possível. Estas pedras não pertencem a esta sala. Estas pedras sabem que por baixo deste chão há mais pedras como estas. Estas pedras são tetravós, trisavós, bisavós, avós, netas, bisnetas, filhas, irmãs, primas, noras, sobrinhas, enteadas, madrastas, tias, madrinhas, mães. Estas pedras têm a energia do futuro, a energia do presente, a energia da origem.
Estas pedras ocupam mais de 60% da crosta terrestre. Estas pedras ajudaram a construir muralhas. Estas pedras viram as placas tectónicas a apertarem-se. Estas pedras viram montanhas a mexer-se em direção ao céu. Estas pedras sabem que tudo numa montanha está em constante movimento e elas próprias aproveitaram. Estas pedras agora alimentam o meu trabalho. Estão aqui a criar relações e sentidos entre elas, entre nós. Estas pedras estão-se a cagar para a minha conceptualidade. Estas pedras construíram casas, construíram pilares. Estas pedras foram o trabalho de muita gente. Estas pedras foram trocadas por pão. Estas pedras foram transformadas em machados. Estas pedras travaram rios. Estas pedras foram remexidas pelos romanos. Estas pedras foram remexidas por pessoas escravizadas por romanos. Estas pedras viram homens que chegavam a cavalo com exércitos e cobravam dividendos a partir destas pedras. Estas pedras viram pessoas estrangeiras a trocarem potes de barro por pepitas de ouro. Estas pedras ajudaram a construir estradas para que pudessem levar a riqueza que escondiam entre elas para longe. Estas pedras têm um corpo que pode ser mole, duro ou até mesmo líquido. Estas pedras têm a minha voz. Estas pedras podem ter a nossa voz. Estas pedras têm a sua voz. Estas pedras não pertencem ao meu corpo. Estas pedras sabem que um dia eu serei como estas pedras. Estas pedras têm diferentes pesos. Estas pedras são frias, são quentes. Estas pedras são aquilo onde estiverem. Estas pedras estão a respirar. Estas pedras podem ajudar a respirar. Estas pedras acreditam na inspiração coletiva. Inspirem. Expirem. Estas pedras sabem que com o efeito da dimetiltriptamina, a humanidade consegue vê-las a respirar como se estivesse a ver um filme de ficção científica. Estas pedras sabem que mesmo sem a dimetiltriptamina, se olharmos bem, se tivermos tempo para olhar bem, mas mesmo bem, vemos os seus mini movimentos de respiração. Estas pedras têm a pele como as dos dinossauros e deixam-se tocar. Estas pedras sentiram que eu as levantei para tentar encontrar ouro e outras pedras diferentes delas, mas não se importam. Estas pedras sabem
que eu tenho um sistema capitalista instalado no meu sistema nervoso central. Estas pedras sabem que a precariedade é um dos maiores objetivos idealizados, talvez por 1% da humanidade. Estas pedras sabem que a minha avó, já muito velhinha, quando eu lhe perguntava pelos anos da sua vida na aldeia, à procura de histórias, ela dizia-me sempre: "Ah, o povo nem de trabalho era farto", e ria-se. Estas pedras sabem que em 2024 continuamos na mesma exploração laboral. Estas pedras podem atacar a humanidade. Estas pedras podem ajudar a humanidade a atacar-se a si própria. Estas pedras viram a antiga Conqueira ficar inundada quando inauguraram a barragem de Castelo de Bode em 1951. Elas viram que em apenas alguns meses o caudal do rio aumentou tanto que ficaram desalojadas milhares de pessoas. Estas pedras viram um homem em cima de uma chaminé a ver o rio contemplativamente engolir a sua casa. Estas pedras sabiam que este homem estava pronto para morrer ali. Estas pedras sabem que houve um grupo de mulheres que se organizou e foram deixadas em punho à procura da barragem para a destruir e nunca mais voltaram. Estas pedras viram que foi assim que a Conqueira se transformou em Conheira e passou a ser de uma família de médicos que a transformou numa herdade. Estas pedras sabem que acabaram por chamar a este senhor o Deus da Conheira, porque dava trabalho e ajudava muita gente desterrada e com fome que por ali aparecia. Estas pedras viram a minha avó por lá. Elas viram que a minha avó casou com o meu avô, que era muito mais velho do que ela, e que construíram a sua casa com a ajuda da população. Estas pedras viram a minha avó plantar para comer. Viram-na criar os seus filhos para depois, ainda adolescentes, terem de ir para a guerra do ultramar. Estas pedras conhecem o conceito de patente. Estas pedras sabem que grande parte dos jovens destas aldeias não se voluntariaram para esta guerra. Elas sabem que até existe um livro que se chama Do Conselho de Abrantes à Guerra do Ultramar. Estas pedras não têm a marca registada ainda. Estas pedras, apesar de terem dono, o dono não sabe que elas estão aqui a trabalhar para mim. Estas pedras viram o Napoleão chegar aqui a esta zona, a acampar, a levar porrada e a bazar. Estas pedras disseram ao Napoleão: "É fedido." Estas pedras têm uma energia que ainda não é livre. Têm de continuar a rolar, a partirem-se em diferentes bocados, até se transformarem em pó. E só assim a sua energia é libertada. Estas pedras, quando batem umas nas outras, podem fazer faísca. Estas pedras veem bem à noite. Estas pedras, no entanto, podem ser traiçoeiras. Estas pedras podem ajudar a esconder lacraus, cobras, sapos, centopeias, escaravelhos, celabardinas, aranhas, louva-a-Deus e mosquitos de todas as espécies e feitios. Estas pedras também se escondem umas às outras. Estas pedras, se quiserem, sabem ser invisíveis.
Estas pedras sentiram as mouras e os mouros a remexê-las. Estas pedras sabem que estes mouros apanharam tanto ouro, que o esconderam em vários potes, distribuídos por várias aldeias, mas que até hoje nunca foram encontrados. Estas pedras sabem que alguém na aldeia descobriu um pote, mas nunca disse nada a ninguém, e continuam a viver pobre para sempre. Estas pedras viram como as moiras eram bonitas e lavavam o seu cabelo no rio. Estas pedras sabem que o machismo existe. Estas pedras sabem que a beleza existe. Estas pedras viram os meus bisavós a transformarem estas pedras. Estas pedras viram o meu avô a fazer sapatos. Elas viram que em 1960, numa aldeia chamada Machial, muito perto da Conheira, a minha tia ia para a escola descalça no inverno, porque não tinham o que calçar. Estas pedras sabem que parte da população que vivia aqui nestas zonas, durante os anos da ditadura, andavam descalços o ano inteiro. Estas pedras sabem que hoje a Conheira é uma aldeia abandonada porque está entre duas mega plantações de eucaliptos que a cada corte valem vários milhões de euros. Estas pedras viram este último incêndio que aconteceu próximo da Conheira, mas que felizmente só queimou 1 hectare de pinhal junto ao rio. Estas pedras ouviram pessoas a rezar à Santa Águeda para levar o fogo longe das casas. Estas pedras sabem que quando o fogo vai na direção da floresta, os bombeiros deixam arder. Estas pedras ouviram as árvores a gritar, o fogo a rugir, o vento a soprar, outras pedras a explodir. Estas pedras conheciam estas árvores. Tinham cerca de 12 anos. Estas pedras sabem que milhares de animais viviam nestas florestas. Estas pedras sabem que os madeireiros bebem álcool e muitas vezes trabalham sozinhos, perdidos nas matas. Estas pedras sabem que há pessoas que têm fetiche pelo fogo. Estas pedras sabem que o aluguer de aviões para socorrer os incêndios é um mega business e é espetacular vê-los no ar, a chupar a água do rio e depois cuspi-la nos montes a arder. Estas pedras estão tranquilas porque sabem que é o Estado português que paga estas despesas. Estas pedras sabem que assim que os incêndios deflagram e tomam as direções destes eucaliptais, os madeireiros pegam nas suas retroescavadoras e vão para lá remexer a terra para cima do fogo. Estas pedras viram que, passado 2 meses deste incêndio, assim que começou o outono, foram cortados quase 20 hectares de pinhal, deixando os montes todos carecas. Estas pedras sabem que uma das famílias da empresa do papel, da qual elas não vão dizer o nome, tem uma enorme propriedade mesmo virada para o Jardim da Estrela e conduzem carros em energia verde. Estas pedras sabem que lítio, metais raros e plástico não são bem energia verde. Estas pedras sabem que é só mais um esquema capitalista para continuar a explorar e a vender energia. Estas pedras agora valem imenso, because they are in a massive green property near of a river that anyone can advertise on the internet. E é próximo de Lisboa. Estas pedras sabem que aqui não se pode construir e que os terrenos são considerados para exploração de silvicultura, mas que eventualmente alguém conseguirá e terá de ser algo que produza muito dinheiro. Estas pedras sabem o que é nascer no lugar errado. Estas pedras sabem o que é o desejo.
Estas pedras sabem que, por vezes, não estamos a viver bem a nossa vida. Estas pedras sabem que, no fundo, somos como estas pedras e estamos sozinhos dentro de nós. Estas pedras sabem que nós estamos uns com os outros porque não suportamos essa solidão. Estas pedras disseram-me que eu posso mudar o mundo. Estas pedras disseram-me que eu tenho de ter calma. Estas pedras sabem que está a passar mais um dia. Estas pedras sabem que eu não me consegui despedir da minha avó. Estas pedras sabem que eu vi o meu pai explicar ao meu avô que a morte é mesmo assim e que ele estava a morrer. Estas pedras ouviram o meu avô dizer que queria continuar a viver. Estas pedras sabem que o meu avô acabou por falecer. Estas pedras sabem que eu não vou ter essa coragem de dizer isso ao meu pai quando for a sua vez. Estas pedras sabem o que é o último abraço. Estas pedras sabem o que são emoções baralhadas. Estas pedras sabem o que vão sendo estes encontros. Estas pedras sabem qual é o caminho. Estas pedras sabem o que é o amor. Esta pedra disse-me que se houver aqui alguém que queira escolher uma pedra, colocar uma intenção que se queira libertar, que o pode fazer, e quando sair, pode ir atirar essa pedra ao mar. Esta pedra também me disse que se houver alguém na plateia que queira vir olhar mais de perto as pedras, que pode vir, mas devagar. Estas pedras disseram-me agora que não se importam de ir com vocês, mesmo sabendo que nunca mais voltarão à aldeia da Conhara. Estas pedras, no entanto, sabem que eu estou super afeiçoado a elas e provavelmente vou reagir.
Nesta coisa de procurar o ouro, uma vez telefonaram para ir fazer um trabalho e era uma animação. Eu fiz animação durante 3 anos e era para fazer andas tipo aqueles paus. Eu fui, tá bem. Era um cachê até razoável. Eu fui decidir e cheguei lá, era em Alcântara, de manhãzinha, cheguei lá de manhãzinha, estava lá uma rapariga à minha espera, também com ela. E
cheguei lá, então, tudo bem? Tudo. Então, olha, trabalho é para o lá. E eu para lá. Sim, para o lá. Os lados. E vais fazer dandas e tens aqui um fato. Vais fazer de borboleta. De borboleta, para fazer dandas, para cima um fato, para cima um fato. Não, tipo, isto é para fazeres de borboleta. E. Eu, tudo bem, eu posso fazer de borboleta, claro, na boa. E assim, o interessante disto é que, na verdade, isto é a matéria-prima, tipo lá da Terra. Isto é tipo assim uma espécie de um riff que entra no rio e na verdade o que esta malta fazia, estes romanos, estes fenícios, mouros, não sei o quê, eles lavavam literalmente isto. Lavavam. É uma tecnologia incrível. Mas lavavam porquê? Lavavam porque há pedras aqui como aquela que tem quartzito americano, que é basicamente bom, período carbónico, a terra a mexer, abre fraturas, lascas, cenas gigantes que acontecem em milhões de anos. E nessas fraturas gigantes que acontecem, o quartzo tem um comportamento interessante, que é ele fica líquido sob pressão. E então, ao ficar líquido, traz alguns amigos com ele. E os amigos dele são tipo o ouro, a prata, o cobre. E então, quando esta malta chegava a estes sítios e via aquele tipo de pedra que está ali, ok, há milhares de anos, isto já é bem antigo, possivelmente andei o nosso amigo. Bom, eu vesti-me, pus-me lá em cima do carro, vesti-me no carro. Então, mas vão vestir aonde? Vais-te vestir aqui. Eu, mas aqui como? Não há um camarim? Não, vais vestir aqui no carro, depois vais-me dar as tuas chaves e as tuas cenas, eu fico e tu vais fazer o trabalho. Eu, bom, está bem? Então vesti-me, umas asas, tive assim uma cena enorme. E depois disse, então, mas agora o trabalho é onde? O trabalho é agora, ali, naquela, a seguir à ponte. Porquê? Claro, porquê? Porque isto era um trabalho para lá, quando as pessoas vão correr para a ponte. Não sabem, 25 de Abril, as pessoas vão correr para a ponte, não é um dia de verão, e vamos. Eu nunca tinha ido. Eu não sabia que as pessoas iam correr para a ponte. E ela disse, as pessoas vêm da ponte e tu vais para ali e pronto, e vais fazer de borboleta. E assim. Bom, isto é um bocado estranho, tipo, quem é que pensou neste trabalho? Isto não faz sentido nenhum, ainda por cima estou sozinho. E ela, não, mas aceitaste o trabalho, vais ter de fazer. Então pronto, então não faz. E não, tipo, dá-se bem, vou fazer, eu fiz, vou fazer, dá-se bem. Só que, na verdade, depois quando eu comecei a atravessar a estrada, aquilo que o trânsito estava todo parado, eu comecei a atravessar a estrada, juro-te, a cara dela a olhar para mim, o constrangimento daquela pessoa, porque basicamente eu ia passar para o outro lado da estrada, de onde vinham milhares de pessoas. As pessoas vinham a passar a ponte e a ideia era que eu ia receber aquelas pessoas que eram milhares de pessoas. Tipo, eu fiquei um bocado olha isto. Pai, que as pessoas vão matar. Não sei o quê, trabalhei isto, realmente é estranho. Eu, pois, é muito estranho. Porque olha lá, tens noção que eu não vou fazer de borboleta, não é? E assim foi.
ouro do rio é o ouro mais limpo. Tipo, acho que é tipo umas percentagens tipo 99%. Porque é um ouro que já é lavado por si. Já anda ali, tipo, tem estas montanhas, não é? Estas cenas, depois que as chuvas, intempéries, tipo, isto rola, não sei o que, blá blá blá. Estas pedras partem-se e de repente aqueles grãozinhos vão-se soltando, tipo, grãozinhos, só que depois não são bem grãozinhos de areia, né? São tipo grãozinhos de areia, mas não são, brilham um bocadinho mais. E pronto. E a particularidade desta liga, porque é uma liga, é que uma pepita de ouro é uma coisa que, pronto, parte-se entre as pedras e rola, não sei o quê, e depois, quando ela, tipo, se ela se encontrar com outras pepitas, ou com mais ouro, tem o mesmo comportamento que o quartzo, liquidificam, então, unem. Portanto, às vezes quando apanham pepitas, assim, não quero exagerar, mas 5 gramas. Aquelas 5 gramas, provavelmente, há partes ali que podem ter tipo 450 milhões de anos, 340 milhões de anos, 90 milhões de anos. É impressionante. Há malta, os geólogos, normalmente eles conseguem definir até o período do ouro por causa disso. Tipo, acho que com água régia misturam aquilo, não sei o quê. Isso também não percebi muito bem. Bom, entretanto, eu pensei mesmo. Entretanto, eu começo a ir na direção da estrada e ela disse-me uma coisa super importante. Ali foi muito determinante, que foi: é verdade. Tu vais dizer às pessoas que estão a dar gelados no fim da prova. E eu aí pensei, claro, estou safo. Tenho uma cena em troca, né? Tipo, vou dar qualquer coisinha, tipo, já não me vou matar ali, né? Já está a dizer que há gelados, tipo, ali ao final da prova. Então foi assim, fui naquela, tipo, eu vou dominar estes milhares de pessoas, e vou. E o que é que eu me lembrei? Quando eu era puto, eu ia para a praia e aquela clássica gíria, né? Do homem dá olá. Olá, fresquinho. É frutou? Chocolate. Bem, eu lembrei-me daquilo e foi mesmo. Sim, tipo, eu vou dominar esta malta com isto, claro. Tipo, vão reagir todos que nem um... É reativo, não é? Não pensam. E eu, assim foi. Começam a vir na minha direção, tipo borboleta. Na verdade, deixaram-me usar óculos escuros, que também fiz. Senti-me mais protegido um bocadinho. E assim disse: olá, fresquinho! É frutou? Chocolate! Pronto, depois tipo, as massas reagem assim, né? E na verdade até me correu bem, tipo, fizeram umas fotos, malta sempre, milhares de pessoas, né? Malta sempre a passar, a dar aquele encontrão, naquela, né? Tipo, o gajo vai dar alto, não sei o quê. E pronto, e lá fiz aquilo, não sei o quê, tipo, estava mesmo a correr bem, tipo, eu pensei mesmo, na verdade nem foi assim tão difícil. Tipo, está feito. Quando... Entretanto, eu ainda fui há algum tempo. E... de repente, já vinha tipo meio carro de vassoura, aquelas pessoas já tinham passado todas por mim, né? Já tinha dito, gelados lá no fim, mas que gelados? Gelados, todos os gelados. Como eu começo a olhar bem, só vinham algumas pessoas, tipo assim no fim. De repente, tipo, estou assim a fazer assim. Não começo a olhar bem. Dulce. Bela. Tio João.
Vasquinho. Tio Rosário. Bom, é praticamente toda a família do lado do meu pai. Foi o motivo. Ai, não. Assim, não há nada de mal com eles, está tudo bem. Já não vi há algum tempo, conhecem, sabem que eu trabalho nas artes. Eu chegava e tipo, não sei o que dizer. Então, mas, nós estamos aqui, tipo, nós curtimos bem vir correr para a ponte, vimos sempre, tipo, é muito fixe, não sei o quê, o Pedro está aí, vem ali com o carro de vassoura, está a tirar fotografias, tira fotografias a todos os parafusos da ponte. E... não sei, aquilo foi mesmo estranho, foi tipo aquela sensação, quer dizer, domina o mundo está ali, né? Tipo, olá Festinho, está chocolate, passa. De repente aquilo, assim, daquela maneira, foi estranho, eu não sabia como é que havia de reagir. Eles gostaram imenso, tipo, mas estás tão giro, fixe, não sei o que mais. E eu tipo, sim, mas na verdade, sei lá, não era bem a forma como eu queria, sei lá, que eles me vissem, fazer aquilo. Sei lá, fazer aquilo. Lugar constrangedor, porque para mim não é? Foi um bocado violento. Sei lá, assim. Porque é isso, não é? A gente às vezes tenta controlar esta coisa, tipo, não sei, está tudo bem, mas às vezes como é que os outros te veem? O que tu estás a fazer? Mas apanhado. Eu literalmente tinha sido apanhado a fazer aquele trabalho. €150. E os gelados à pala, claro. Derreteram quase todos antes de chegar a casa. Bom, mas é isso, não sei, às vezes, não sei, pensas que estás a fazer aquilo que gostas e até gostas, mas sei lá, não sei, foi esquisito. Não,
quando era adolescente ia para o quarto e já estava lá, não queria saber de nada, eu pensava, foda-se, eu não consigo conquistar o mundo, eu não consigo conquistar, eu vou seguir aqui, pá, eu vou virar à esquerda, direita, eu vou conhecer saber de fora, eu vou ser rico, eu vou fazer uma vida grande, eu vou ser alguém que eu vou famoso. Tipo, eu vou me ligar a mim, depois pensas, afinal não mundo está lá, a quantidade não sei, faz o que pá, é só cuidar e fazer. Please remember that I never lied. Don't you ever